Fala pessoal, tudo bem? Professor Werlen aqui para mais uma aula temática. Então por isso, pegue a caneta, pegue o seu caderno para realizar as anotações de tudo aquilo que vamos falar nessa aula temática. Mas antes, vamos recapitular o que nós já falamos até aqui. Nós falamos basicamente na última aula sobre violência contra os animais e falei com vocês que as nossas aulas nós vamos seguir uma sequência temática. Sequência temática é essa que vai ter como eixo temático violência. Lembra? Falamos sobre violência contra os animais, vamos falar sobre o bullying na sociedade, preconceito linguístico, discurso de ódio, violência contra a pessoa idosa e violência no trânsito. Todos esses temas, eles têm algo em comum, a violência contra o outro. Ok? Então, na última aula nós falamos sobre biopirataria. Lembra o valor que a biopirataria traz para essas pessoas e, infelizmente, a nossa legislação ela é ineficaz, ela é fraca para isso. Para combater a falta de preocupação com a sociedade, com a problemática. Falamos isso na nossa última aula. Falamos também sobre a Constituição Federal. Como que a Constituição Federal diz que a sociedade e o Estado são os responsáveis pela integridade física dos animais. E falamos como que a escola, a mídia, ela pode auxiliar nisso aí. Beleza, queridos? Espero que vocês aproveitaram, conseguiram realizar a atividade, porque a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre violência, mas esse tipo de violência vamos falar sobre o bullying na sociedade brasileira. Você já ouviu essa frase? Ah, prof, eu só estava brincando. Ah, prof, eu falei aquilo, mas eu achei que não ia ofender. Ah, é muito mimimi na nossa sociedade. Eu não ligo. São frases que constantemente você escuta quando alguém ofende uma determinada pessoa. Eu não ligo, isso é normal. Por quê? Às vezes as pessoas levam pelo lado da brincadeira, mas há uma linha muito frágil, há uma linha muito curta que essa brincadeira, esse divertimento, pode pular para o bullying. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. É uma problemática muito séria que nós precisamos conversar com vocês. E nós vamos falar como que a tecnologia digital tem alimentado o bullying na sociedade. Professor, mas quando é tecnologia tem um outro nome? Sim, cyberbullying, que nós vamos falar com vocês. Como que a Turma da Mônica, né, uma história em quadrinho tão simples que pode educar. Eu não estou falando para vocês deixarem de ler. Negativo, não faça isso. Você precisa ler e educar a criança, educar o adolescente. Sim, você jovem pode fazer isso. E como que a mídia pode auxiliar? Como que a mídia pode auxiliar na proposta de intervenção? Mas antes, vamos entender as nomenclaturas. O que é o bullying? Leia comigo. Bullying corresponde à prática de atos de violência física ou psicológica. Essa violência física ou psicológica ela é intencional e repetida. A pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: qual dessas, a física ou a psicológica, você acha que tem um grau maior, ou seja, aquela mais difícil de ser trabalhado? Se você falou a psicológica, perfeito. Por quê? Geralmente, quando a pessoa sofre uma determinada violência física, é claro, alguns vão usar alguma roupa, tem medo, acaba se escondendo e a gente não consegue ajudar. Mas, às vezes a pessoa chega com a marca, às vezes a pessoa chega com algo e você fala, o que aconteceu? E ali, você, que não faz parte daquela agressão, que você nem é vítima, nem é o agressor, mas vai auxiliar, você consegue amparar aquela pessoa. Mas a violência psicológica? Por exemplo, o tema que já caiu em 2015, violência contra as mulheres. Lendo algumas redações, eu percebi que a maioria colocou violência física, violência física, violência física, violência física. E a violência psicológica? Será que ela não existe? Sim, ela existe, mas ela é mais difícil de você conseguir monitorar. De você saber que aquela pessoa está sofrendo com a violência física, porque às vezes a pessoa está rindo por fora, aqui por fora está tudo tranquilo, mas por dentro aquela pessoa está sofrendo. E é isso que nós vamos trabalhar com vocês hoje. E também o cyberbullying, que é a violência que nós tratamos aqui, mas ela é cometida na internet, que é uma outra problemática que precisa ser trabalhado com vocês. Preciso dizer, antes de iniciar todos os nossos apontamentos, se porventura você está sofrendo o bullying, se alguém tem feito algo com você, não tenha medo de procurar ajuda. Nesse momento, pode até parar esse vídeo, olha,
pai, mãe, escola, eu estou passando por isso, eu preciso de uma ajuda. Ou se você conhece alguém que está sofrendo, por favor, ajude. Procure um profissional, porque é algo muito sério. Bullying não é uma simples brincadeira que deixa para lá. Nós precisamos tratar. Nós temos que tomar muito cuidado. Eu quero começar essa aula já falando isso com vocês. Beleza, queridos? Primeiro argumento e problema que você deve colocar. Você pode colocar. Visão, naturalizante de quê? Do senso comum. As pessoas acreditam que o bullying é uma simples brincadeira. Eu iniciei a aula falando sobre isso. Eu só estava brincando. Às vezes ocorre isso em sala de aula, ocorre isso na nossa sociedade, que o indivíduo, o agressor fala, poxa, mas eu só estava brincando, ou utiliza de outro argumento, mas ele fez isso comigo, ou ele sempre brincou e agora ele não aceitou, sabe por quê? Porque às vezes uma simples brincadeira que você faz atinge a fragilidade do outro. Às vezes você fala algo que para você não tem importância nenhuma, mas você vai lá e atinge aquele cara se sente frágil. E é ali que você pratica esse tipo de violência, ok? Então nós precisamos retirar da sociedade esse pensamento errôneo, esse pensamento errado, que o bullying é uma simples brincadeira. E ainda mais, as pessoas costumam dizer o seguinte, não, ele faz parte do amadurecimento. Para você viver em sociedade, você precisa amadurecer, passar por isso. Quantos pais, às vezes, as escolas ligam, infelizmente, nós precisamos falar isso, a escola liga, olha, o seu filho está fazendo isso. Não, isso é coisa de criança, isso é coisa de adolescente. Para, você quer que eu faça o quê? Há uma falha da escola. Olha a falha da família quanto a isso aí. Uma negligência familiar de acreditar também isso aí. Talvez você que está nos escutando, às vezes pense, prof, eu não confio, eu acho que não é bullying, eu acho que é brincadeira. Muda um pouquinho a sua mentalidade. Porque às vezes você pode estar fazendo o outro de vítima, ou às vezes também você pode estar sendo uma vítima. Por isso que eu falo, é um assunto sério que precisa de total atenção no que nós vamos falar aqui. Ok? Outro aspecto que nós temos que colocar em consideração é o seguinte, esses dois grupos, tanto as crianças, a infância e os adolescentes. Porque nós estamos num período, como o texto diz aqui, de autoafirmação. Esse período de autoafirmação é o período do conhecimento. Nós temos alguns estágios. O primeiro estágio, quando você é criança, tudo para você chora. Você não conhece as regras. Você vai chorando, ali você quer, eu quero alimento, você chora. Eu quero dormir, você chora. Tudo você chora. Então, aquele período ali, você enquanto criança, você não sabe das regras. Mas vai chegar um momento que você vai conhecer as regras. E se a família não impor regra, não mostrar as regras, uma regra simples, olha, deixou o brinquedo, vai lá e guarda. Não, mas ela é novinha. Não, mas o que você está querendo dizer, professor? Que o simples deixar o brinquedo no lugar pode ocasionar o bullying? Calma. Naquele momento ali, aquele adolescente, aquela criança, ela vai fazer o quê? Ela não vai ter na vida dela algo voltado assim, limite. O papel da família é super importante nesta questão. Por quê? Olha, se você começar a deixar isso aí, nesse período de infância e adolescência, que nós temos a fase de autoafirmação, do conhecimento, que às vezes a gente começa a olhar o outro com indiferença, é um período muito difícil. E se não for tratado, gera intolerância. E essa intolerância pode gerar o que nós falamos aqui, o bullying na sociedade. Prof, por que você não falou apenas na escola? Porque o bullying, ele ocorre em toda a sociedade. Galera, outro aspecto que nós temos aqui, que eu estou falando com vocês, o bullying, a prática física dessa violência. Física, sim, eu estou próximo àquela pessoa. Eu estou ali, eu fico olhando um determinado sujeito e busco algo para impor sobre aquele sujeito. Mas nós temos uma outra prática que é feita na internet. Olha só, uso excessivo e pouco responsável de tecnologias digitais acabam o quê? Tendo como consequência esse tipo de bullying, que é o cyberbullying. O que as pessoas fazem ali? Olha o problema da internet, porque às vezes você postou algo de alguém, é só uma brincadeira, mas você postou, nós estamos na internet. O que acontece? Quantas pessoas podem ter acesso àquilo? Um print, às vezes a transformação de uma foto. Você faz isso, você faz a edição para acabar com a integridade de alguém.
E essa pessoa, com certeza, vai sofrer. Então, a gente toma muito cuidado com isso, com o que posta sobre o outro. Às vezes tem aquela frase assim, não, prof, eu só faço aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Essa frase, ela tem um pouco... incoerente, ela é um pouco incoerente. Por quê? Às vezes você não liga, lembra que nós falamos no início da aula, às vezes algo você não liga, mas para alguém é algo muito grande, é algo que vai acabar ali atingindo a fragilidade, aquilo que ele se sente incapaz e vai ter a prática do bullying, você vai deixar a pessoa vai se sentir inferior para aquele ato. Uma simples foto, um meme que você coloca de alguém que você não conhece. Quantos vídeos você já recebeu no seu WhatsApp, na sua rede social, de alguém caindo, de alguém acontecendo? Será que realmente aquela pessoa gostou daquilo? Então a gente tem que começar a analisar os nossos atos. Porque às vezes, não, eu não pratico bullying não, professor, não, eu não sou violento não. Mas, através da internet, você está alimentando. O cyberbullying, um dos dificultadores dele é o quê? É a questão do não reconhecimento físico. Às vezes o cara está dentro de casa... ele está sofrendo aqueles ataques, mas você não consegue ver ali a estrutura física, a agressão da vítima. Porque ela está ali, mas como é que você sabe? Às vezes o cara está isolado. Mas essa é a problemática, nós precisamos jogar isso na nossa redação. Como assim, prof? Eu preciso educar. Eu preciso, obviamente, trabalhar com punição, e nós vamos mostrar isso com vocês, mas eu preciso educar a sociedade para que essa prática, que é tão difícil de você saber se a pessoa está passando, de você conseguir ajudar aquela pessoa. Então, se é difícil para ajudar uma pessoa que está sofrendo bullying, eu tenho que, primeiramente, falar para a pessoa que está praticando, para! Eu preciso ter campanhas no jornal, na própria rede social para isso. Eu, enquanto indivíduo, eu preciso olhar, poxa, recebi um vídeo. Recebi um vídeo do meu tio, vídeo do tio, da família. Olha o cara caindo. Não é ser chato, mas é você, tio, olha esse vídeo. Será que realmente essa pessoa pesquisa sobre? Será que esse vídeo é verídico? Será que essa pessoa está gostando disso que está passando? Será que essa pessoa não está sofrendo uma violência? Será que a pessoa não está sofrendo por ter a imagem dela rodeando pelo Brasil, pelo mundo? Então nós precisamos fazer essas análises. Por quê? Os agressores, eles estão no mundo virtual. Aí nós temos o aspecto do anonimato. O cara no mundo virtual, nós vamos falar sobre isso, uma temática, ele se sente mais forte. Olha, eu posso atingir todo mundo. Então, o problema é quem ele está atingido, é essa pessoa, ok? E outro aspecto nós temos é o seguinte, o descuido no tratamento. No tratamento tanto da vítima e tanto do agressor. A sociedade, infelizmente, ela foi doutrinada com uma falsa doutrina de que você precisa ajudar apenas a vítima. Mas no caso de bullying, nesse caso aqui, claro, em outros casos, mas nesse aqui que nós estamos trabalhando hoje, você precisa educar os dois. Não é simplesmente você pegar a vítima, olha, fulano chegou e olha, felizmente estou sofrendo bullying na escola, estou sofrendo bullying no meu local de trabalho, ou na minha comunidade, ou na minha família. Não é só ela. É saber por que esse agressor está praticando tal ato. Porque às vezes esse cara é violento porque ele está sofrendo a violência. Às vezes você pega um aluno, uma criança que é tão violenta em sala de aula, você chega dentro de casa, aquele aluno está sofrendo a violência dos pais. Então eu enquanto interventor, eu enquanto aluno que vai escrever uma redação, eu preciso trabalhar esses dois. Eu preciso trabalhar a vítima e o agressor. Obviamente, se eu tenho ali um público, se eu tenho plateia, eu preciso também trabalhar aquela plateia. Porque o bullying, meu amigo, às vezes um pratica aqui, começa falatório, e vai se alarmando e todo mundo vai conhecendo tal atitude e vai passando por outros. Então a gente precisa entender esse aspecto. Sempre, óbvio, trabalhar a vítima, ajudar a vítima. Como vai ser essa ajuda? Nós vamos trabalhar já já. E também o agressor. Nós não podemos deixar o agressor de lado. Ok? Outro aspecto. O problema hoje na nossa sociedade é o seguinte. Pensa o seguinte, você entrou dentro de um ônibus, quem mora na Grande Vitória, Transcol, e ali você começa a observar as pessoas. Eu acho o capixaba muito bonito. Você vê ali, olha, aquele ali eu acho que é professor.
Olha, aquele ali eu acho que é jogador de basquete. Olha, aquele ali deve ser ator. Andando de ônibus? Sim, deve ser ator. Olha, aquele ali deve ser, né, sei lá, nutricionista. E você começa a criar o sujeito. Por quê? Professor, não estou falando da questão do estereótipo, tá, queridos? Não é para essa aula. Mas você vai ver a diferença das pessoas. Você entra dentro do ônibus, é raro você ver alguém parecido com o outro. Às vezes, quando você vê, é irmão. Mas a maioria ali possui uma diversidade. O problema hoje é que a nossa sociedade tem isso aqui, ó, negação à diversidade no Brasil. Pensa na sua sala de aula. Todo mundo é parecido? Não. A gente sempre tem aqueles grupinhos. Olha, eu tenho na sala de aula o grupinho do roqueiro, a galera que gosta de rock mesmo, eu tenho a galera, às vezes, que curte um pagode, eu tenho os nerds, ali que eu quero chegar, né? Por quê? Às vezes, a forma que você utilizar o termo nerd, a forma que você, fulano é nerd, às vezes é uma forma pejorativa. E às vezes, né, na minha época, eu vou falar igual os mais velhos, os avós. Na minha época, ser nerd era bacana. Hoje, infelizmente, eles acabam sentindo uma vergonha. Por quê? Aqueles que às vezes não querem nada na escola, acabam praticando bullying com esses. E eu posso falar com vocês que algumas escolas, infelizmente, acabam alimentando isso. Professor, você afirmou? Agora prova. Pensa em determinada situação. Se a escola chega e diz assim, olha, nós vamos premiar aqui os melhores alunos. Aí por que aquele aluno ele é o melhor? Que saberes eu estipulei para colocar aquele aluno como o melhor da turma, como o aluno de destaque? Por quê? Se você, enquanto escola, apenas joga que ele é o melhor aluno, os demais vão se sentir menores. Ele, às vezes, pode se sentir superior aos demais e também praticar o bullying. Não estou falando que isso vai acontecer, mas é um caso. Mas como também aquele não vai querer, eu sou um destaque, eu não quero isso, porque eu posso sofrer com os demais. A escola ela precisa ter muito cuidado para trabalhar isso. Olha, ele é um destaque na matemática, mas eu tenho outro aluno que é o destaque na música, como eu tenho outro aluno que é o destaque na comunicação. Então, estou percebendo que, às vezes, a própria escola, nós alimentamos o bullying. E é muito sério, é muitas vezes difícil. Sem querer você fez uma brincadeira com a diversidade do outro. Às vezes, fulano, você brincou. E aquilo ali é uma prática. E aquela pessoa se sente ofendida e aquela pessoa sofre com isso. É aquilo que eu falei com vocês, há uma falta de colaboração entre a família e a escola. Lembra que eu falei? Você liga para a família, olha, o seu filho praticou tal ato. Não, meu filho não faz isso. Dentro de casa ele é um lindo. Dentro de casa ele não faz isso, não. Deve ser porque o menino brincou com ele. Quem é que falou isso? Então, a família, aquela superproteção, ela tem que existir. Mas ela tem que entender que precisa ter um diálogo entre família e escola. Nenhuma escola vai ligar para a família à toa. Então, nós temos que entender, toda vez que envolve adolescente, criança, precisa ter essa tarefa conjunta, né? Esses dois interventores precisam andar lado a lado, a família e a escola. Por quê? Nós temos do outro lado ali o estudante, o aluno, a criança, o adolescente, o jovem, ok? E o outro aspecto que é muito interessante você colocar em consideração é isso aqui, O cinema, em certos contextos, eles apresentam o bullying como volta por cima. Estou assistindo um determinado filme, aí a menina, aconteceu um fato com a menina ou com o rapaz, e de repente ela fala, não, eu vou dar a volta por cima. E essa volta por cima é uma vingança. E essa vingança é uma prática do bullying. Essa vingança é uma agressão a alguém. E esse ali vai impregnado na sociedade, vai passando pelas pessoas, e as pessoas acreditam que se dar a volta por cima é isso. Olha, você fez isso comigo, eu vou fazer isso com você. Por isso que nós falamos do aspecto voltado para você trabalhar tanto a vítima, tanto o agressor. Nós temos nesse aspecto, que eu nem coloquei aqui para vocês, mas o educador Paulo Freire, que nós vamos trabalhar na parte da educação, que ele diz o seguinte, que o sonho do oprimido, às vezes, é se tornar um opressor. Encaixa nessa ideia de que eu vou dar a volta por cima. Eu pratiquei, eu sofri um bullying, eu sofri uma violência e eu vou gerar uma outra violência. Isso aí vai ser o termo volta por cima. E às vezes a gente não percebe. Você assistiu, viu, achou até bonito, olha que legal, conquistou, sofreu o bullying, mas foi lá e praticou com a mesma moeda. Não, não é assim. A gente precisa trabalhar com aspectos voltados para a educação. E nós temos também a questão da comédia. Olha o perfil do outro, eu vou começar a brincar com o perfil do outro, com a fragilidade da pessoa, com algo, e eu acho que aquilo é engraçado. Porque a comédia aqui, em certo contexto,
influencia, né, acaba influenciando o quê? A prática do bullying. A comédia, em certo contexto, ela mostra, olha que legal, vamos falar dele por conta do peso, olha, vamos falar dele por conta disso aí, do jeito que ele fala. Talvez para aquele momento é engraçado para aquele grupo, mas tem outras pessoas que não vai ter graça. Porque você tem que entender que às vezes alguma piada, às vezes um determinado, uma diversão, precisa ser engraçado para todos. Se para um não tem graça, nós precisamos rever o que falamos. Às vezes eu falo, vou contar uma piada para vocês, pá! Aí alguém na sala não gostou, calma aí, eu preciso rever, pedir desculpa aí, conversar. Porque se for uma prática constante, pode ser um bullying contra aquela pessoa, ok? E outra coisa que nós temos, nós falamos com vocês da prática, falamos com vocês da questão da busca da ajuda, porque às vezes o surgimento da depressão, ela vem disso aí. A pessoa ela vai se sentir tão inferior, que ela tem a depressão e, infelizmente, o suicídio como uma válvula de escape. E é por isso que nós paramos essa aula mais um pouquinho para falar com você. É muito sério. Busque ajuda. Nós, enquanto escola, vou falar eu, professor Werlen, enquanto professor do pré-ENEM digital, enquanto professor de outras escolas, eu falo com você o seguinte, busque ajuda. Se você está sofrendo, busque ajuda. Eu tenho vergonha de falar com o meu pai. Converse com alguém. Às vezes é uma pessoa, que às vezes um professor, um profissional, tá, gente? Um professor, procure ajuda. Professor, mas eu sei de um caso, eu nunca sofri, mas eu tenho amigos que estão passando por isso. Você vai ser o agente interventor. Lembra que eu falei com vocês lá na aula da conclusão que o indivíduo pode resolver a problemática? Então, por que você não faz uma análise neste momento e perceba o seguinte, olha, agora o professor falou que o meu amigo está passando por isso. Ou eu estou fazendo isso com o meu amigo. É o momento de mudar a nossa mentalidade, de mudar as nossas ações. Porque às vezes eu, Werlen, humanamente falando, posso praticar o bullying e não estou vendo. E eu estou falando com vocês aqui agora, estou tentando, será que eu falei alguma coisa com fulano? E obviamente eu vou ligar, olha, desculpa, aquilo que eu falei não vai acontecer mais. Porque às vezes você pensa que é aquilo que nós iniciamos a aula falando. É uma simples brincadeira. Mas essa brincadeira, ela pode ter consequência muito forte. Então por isso que eu falo com você, meu aluno, preste bem atenção, ajudem e também busquem ajuda, ok? Continuando a nossa aula, nós temos aqui a área do conhecimento. Opa, professor, agora você pegou pesado. Turma da Mônica, ok. Todo mundo odeia o Chris, ok. Tá parecendo aquela música, né? Mas, pelo amor de Deus, Chaves, professor, aí você tocou no meu coração. Falar que o seriado Chaves tem a prática do bullying, gente, não estou falando para você deixar de assistir. Mas é bacana, se você está ao lado de uma criança, ver algum ato de alguma novela, de algum filme, olha o processo educativo, olha, aquilo ali aconteceu, mas na realidade não pode acontecer. Aquilo ali precisa ser cena apenas da ficção. Olha o processo educativo, ok? Turma da Mônica, perceba, nós temos aqui o Cascão, a Mônica, o Cebolinha e a Magali. Todos esses, eles possuem uma certa dificuldade. E essa dificuldade, às vezes, ela é levada em evidência com o outro. Às vezes é uma briga, por quê? Às vezes eu falo que o Cascão não toma banho. É um bullying, constantemente. Depois eu falo a questão da Mônica ser agressiva. A questão de falar, Mônica dentuça. Também é uma agressão. Nós temos o aspecto do Cebolinha, a dificuldade da fala. E a Magali, a questão da alimentação. Prof, caramba, você pegou pesado. Mas, queridos, eu não estou falando que é para parar, que eles são os responsáveis. Eu só estou mostrando a vocês que tais práticas, que a Turma da Mônica, tão simples, pode ser um elemento fundamental para a educação. Eu posso usar esses personagens e falar, olha, não faça isso, olha, da forma que ela fez, precisa fazer dessa forma. E é bacana, e você vai trabalhando isso. Como também você pode fazer uma crítica. Você, enquanto aluno, você pode criticar isso aqui, porque quem está assistindo isso aqui, quem está lendo isso aqui, é a criança. E a criança, às vezes, ela vai reproduzir aquilo que ela está assistindo. O outro exemplo que temos aqui é o Todo Mundo Odeia o Chris. Olha o nome, né? Eu não odeio o Chris é fantástico. Mas logo de cara você começa a imaginar as ações, os fatos, os espaços que esse menino vai vivenciando, vai passando. Primeira coisa, na escola ele sofre a violência com um rapaz chamado Caruso.
né, constantemente o recebe com um soco. Percebam que esse ato não é uma brincadeira. Toda vez o Cris chega, toma um soco. Esse ato, ele é classificado como o bullying. Percebo que às vezes a própria escola, a professora, os atos da professora ali, né, acabam o quê? Praticando a violência contra o Cris. O outro que nós temos aqui é o seriado Chaves. Nós temos logo no início o seu Barriga, os apelidos que são direcionados a ele. Nós temos o próprio Chaves, a Chiquinha, o seu Madruga, a questão da violência, né? Nós podemos trabalhar, nossa, professor, que pesado, o seu Madruga trabalhar a violência? Sim, aquilo que ele faz com as crianças é uma certa violência. Vou parar de assistir. Começa a assistir, mas com crítica. Nós entendemos o seguinte, que você pode assistir, às vezes, uma série, algo assim, mas sempre com um pensamento crítico, falar, olha, aquilo ali não dá certo, aquilo ali precisa mudar, aquilo ali eu posso utilizar, como a Turma da Mônica que eu falei com vocês, eu posso utilizar para educar alguém. Prof, tem alguma coisa voltado para a lei? Porque você falou história em quadrinho, falou de séries, tem uma lei sim, de número 13.185, que é conhecida como Lei Anti-Bullying. E ela vai trabalhar alguns aspectos. Olha o ponto 1. Prevenir e combater a prática de intimidação. Está na lei. Ah, professor, já descobri aí a minha crítica aí, prof. Porque está na lei e ainda eu tenho essa prática na sociedade, a lei ela não está sendo levada em prática, está apenas na teoria. Perfeito. Nós temos um outro aspecto. A própria lei diz que é necessário capacitar docentes e equipe pedagógica para trabalhar isso dentro das escolas, para promover aqui, orientação e solução para a problemática. Mas será que a sua escola está preparada? Será que as escolas estão preparadas para isso? Ah, mas eu tive uma atualização em 2015. Mas os tempos vão mudando, as ofensas são outras. Então a gente precisa sempre estar atualizando. Olha uma proposta de intervenção para você repensar. O outro aspecto é implementar, né, e disseminar campanhas de educação, conscientização e informação. Aqui não é simplesmente na escola, aqui é para toda a sociedade. E como que eu vou fazer isso? Às vezes eu vou fazer isso instruindo o quê? Práticas de condutas. Às vezes eu vou mostrar para a sociedade o que é as boas condutas, porque isso às vezes é trabalhar na escola. Perfeito. Mas nas novelas? Por que na novela, professor? Porque na novela eu vou educar, vou usar esse termo, eu vou educar aquela pessoa que não está mais no ambiente educacional. Eu vou conseguir educar, vou conseguir mudar a mentalidade daquela pessoa. Às vezes em um programa de TV, às vezes no jornal, entende? Porque o jornal ele apresenta o quê? Às vezes só violência, 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 violência. Mas eu preciso discutir essa violência. Eu preciso discutir esse bullying, ok? Por isso que eu preciso, também, em um outro aspecto voltado para a assistência. Lembra que nós trabalhamos isso? Eu não falei disso do achismo. Falei porque está na lei, dar assistência psicológica, social, jurídica, porque às vezes eu tenho que penalizar aquele indivíduo. E as vítimas, na verdade, a vítima e o agressor. Lembra que eu falei com vocês? Eu tenho uma violência, eu preciso trabalhar os dois, ok? Integrar os meios de comunicação de massa com as escolas e a sociedade. Já trabalhamos isso, mas se você está dentro de casa, imagina a situação. Você está dentro da sua casa assistindo TV com seus pais, seus responsáveis, e ocorre ali uma cena de bullying na escola ou em determinada comunidade. Automaticamente começa uma discussão. Então, quando você utiliza o meio de comunicação para isso, você está trabalhando com o quê? Com a conscientização. E a partir do momento você está conversando com os seus responsáveis, você está conversando ali com seus amigos, olha, eu vi isso em tal novela, eu vi isso em tal filme. A partir desse momento, a sua mente vai começar a estar, atenta às situações que ocorrem na sua redondeza. Então, sim, integrar os meios de comunicação a essa problemática é fundamental e está na lei. Prof, mas eu posso colocar isso como proposta de intervenção? A dica que eu vou falar para vocês é o seguinte, dá uma olhada no texto de apoio. Se no texto de apoio não tem nada sobre isso, você pode apresentar. Até porque você, aluno do ensino médio, isso está no manual de redação, tá? Não estou falando disso da boca para fora, estou falando disso teoricamente. Está no manual de redação que você, aluno, não é obrigado a conhecer, saber das leis, porque isso não é ensinado no seu ensino médio.
tá? Isso não faz parte da sua grade ali. Mas você tem um conhecimento, mostre conhecimento e vai lá tirar a sua nota. Ok, amigos? Olha essa parte. Aquilo que eu falei com vocês, eu tenho a punição e educação. O que eu vou trabalhar primeiro? A educação. Ok? Sempre educar. Evitar tanto quanto possível a punição dos agressores. Poxa, prof, mas eu quero punir o cara. Não. Evitar a punição. Por quê? Eu preciso buscar instrumentos, alternativas que vai, mudar esse comportamento hostil. Mudar esse comportamento do indivíduo para que ele tenha uma nova mentalidade. Ah, mas se for algo bem grave, automaticamente as nossas leis estão aí para isso. Nós temos as nossas leis, nós temos as responsabilidades das polícias, nós temos os poderes, mas vamos, na sua redação, trabalhar com isso também. Ó. Então, o que eu tenho aqui como propósito de intervenção? Maior divulgação e discussão. Como assim, prof? Aquilo que eu falei, olha, você está dentro de casa, com seus pais, vê algo na televisão, você vai começar a discutir, vai começar a falar, olha, aquilo ali está errado. Das leis, eu preciso apresentar essas leis, porque não é só apresentar o ato, eu preciso mostrar que isso está na lei, que isso é ilegal, que isso pode dar prisão, que isso, alguém pode sofrer uma consequência grave, eu estou falando no caso do agressor, ok? O outro aspecto que eu preciso trabalhar com vocês é esse aqui, ó, maior capacitação técnica da comunidade escolar, professores, psicólogos, coordenadores, porque nós falamos abertamente com vocês, isso ocorre na nossa sociedade, inclusive ocorre na nossa escola, porque as diferenças existentes em sala de aula acabam alimentando isso aí. Então eu preciso constantemente capacitar a minha equipe, capacitar os meus professores, capacitar os psicólogos, capacitar os pedagogos daquela escola, determinada escola, para essa prática. E automaticamente eu preciso fazer esse trabalho também com as famílias, porque às vezes na escola é escondido, mas às vezes o menino dentro de casa ele está isolado, às vezes o menino dentro de casa não quer ir mais para a escola, não por preguiça, mas às vezes não quer ir para a escola porque ele sabe que ele está sofrendo um ato de violência. Então a família precisa ser capaz de identificar. Para isso eu preciso de uma capacitação técnica. Ok? Olha lá que eu tenho também. Obviamente que eu falei com vocês, projetos e mais projetos e mais projetos. Projetos educativos de orientação aos alunos, especialmente sobre relacionamentos sociais, e também o uso consciente da internet. A questão dos relacionamentos, como tratar com o outro, como lidar com o outro, isso é pertinente para nós precisamos entender isso. Então eu preciso de projetos, de campanhas educativas para isso. Olha só, meus queridos, prof, quem pode resolver então tudo isso que você falou? Dê exemplo aí. Novamente, o Ministério da Educação. O Ministério da Educação precisa promover aquilo ali dentro das escolas. Eu não estou dando para vocês aqui propostas fechadas. Nós vamos ter aulas que eu vou apresentar, sim, redação modelo de alguns alunos, mas essa eu quero que vocês comecem a escrever. Como que eu posso fazer o Ministério da Educação ser um agente? Disque denúncia. Às vezes o aluno passou por alguma coisa, a escola... Por que a escola não cria um próprio disque denúncia ali? Olha que bacana, às vezes está sofrendo uma violência, tem vergonha e liga, olha, eu sou fulano de tal, ou a sala fulano de tal tem um aluno passando por isso. É uma forma que a escola, que o Estado pode investir nas escolas para isso. Ah, mas eu vou ligar para o 190, professor, mas eu tenho vergonha porque 190 é outro tipo de violência. Sim, você pode ligar, ok? Nós temos a questão das ONGs também, que elas podem trabalhar com isso, um grupo de estudante, a comunidade pode se tornar uma ONG. A comunidade pode ir até as escolas e trabalhar isso. Olha que legal, a família dentro da escola fala sobre o bullying. Aí o professor vai aprender, a diretora vai, todos, é aquela questão de troca de aprendizagem, porque você, aluno, tem muita coisa a nos ensinar. Consultórios de psicologia, porque tanto o agressor e tanto a vítima, eles precisam de clínicas especializadas nesse tratamento. Eu sou um agressor, por que eu estou fazendo isso? Eu preciso de um amparo. Eu sou uma vítima, eu preciso também de um amparo. Mas para isso eu preciso de consultórios. Obviamente de forma gratuita, de forma fácil de ser encontrado. Porque às vezes o menino está sofrendo um bullying, mas só tem um consulta daqui a 30 dias, a 40 dias, calma aí, aquilo precisa ser imediato. Se você colocar essa questão de imediatismo, ser rápido esse tratamento, é um detalhamento que você coloca na sua conclusão. Lembra dessa última parte? Então, queridos,
para revisar tudo aquilo que nós falamos hoje sobre o bullying na sociedade. Nós falamos sobre as tecnologias digitais. Lembra aquela questão do anonimato, que o cara se sente forte na internet e por isso ele acaba violentando o outro, e o outro às vezes é difícil você descobrir aquela violência porque ele está escondido, ele tem medo de falar que está sofrendo algo. Falamos um pouquinho da Turma da Mônica, vocês estavam assustados, mas eu mostrei que a Turma da Mônica ela é um processo educativo. E nós também trabalhamos a questão da mídia. A mídia ela é muito forte, porque às vezes, professor, eu gosto de trabalhar em escola, mas a mídia ela tem esse potencial. Então, todos esses assuntos nós trabalhamos nesta aula. Prof, tem atividade? Tem. Olha a atividade que eu vou deixar para vocês. Criar 4 introduções. Aí você vai usar, eu vou começar uma com a lei, eu vou começar uma outra, professor, eu quero começar um outro começando sobre o Cris, sobre o seriado Chaves, não importa a forma, a estratégia que você vai utilizar. 4 introduções sobre o tema, o bullying na sociedade brasileira. Não lembro da aula da introdução, para na aula 4. A aula 4 nós trabalhamos a microestrutura da introdução com vocês, beleza? E também eu quero que vocês pesquisem sobre o livro Preconceito Linguístico, do autor Marcos Bagno, um excelente autor que vai trabalhar um assunto que nós vamos propor na próxima aula. Já começaram a descobrir mais ou menos. E também fazer a leitura do poema modernista de Oswaldo de Andrade, chamado Pronominais. Por quê? Na próxima aula nós vamos tratar sobre o preconceito linguístico. Opa, mais um tipo de violência, professor? Sim, nós vamos falar sobre o preconceito agora com a linguagem, com o jeito de falar. Vamos culpar a gramática. Oh, beleza, vou culpar a gramática? Sim, vamos jogar a culpa na gramática normativa. Nós vamos falar um pouquinho sobre o filme, o filme teatral, o teatro, o filme Alto da Compadecida, e vamos usar como propósito de intervenção eles aqui, Academia Brasileira de Letras, Academia de Letras. Tudo isso na nossa próxima aula. Beleza, galera? Agradeço a participação de vocês e espero cada um de vocês na próxima aula. Valeu!